22 de abril de 1500. O português Pedro Álvares Cabral chega então ao território que hoje é o Brasil, oficializando o descobrimento do Brasil por Portugal. O território passa então a ser uma colônia de Portugal, passa a ser uma posse, a pertencer a Portugal, e a coroa portuguesa extrai daqui então muitas riquezas, entre elas, ou em especial, o pau-brasil. Então, o Brasil ele é descoberto em 1500, mas ele só vai ser realmente colonizado por Portugal, só vai vir então uma expedição colonizadora para ocupar essas terras em 1530. Eu já falei com vocês sobre o vídeo aqui, espero que hoje tenha acertado, vou deixar o card. Se você ainda não assistiu, quiser correr lá, assistir aquele vídeo primeiro e depois voltar nesse, fique à vontade. Então, em 1530, tem início a colonização do Brasil. Como diz Natália Arcuri, que festa! Tudo lindo, tudo maravilhoso. E a coroa portuguesa passa a ter então cada vez mais lucros a partir da ocupação dessas terras. E estava tudo lindo. A administração aqui da colônia foi se adaptando com o tempo e estava tudo em ordem. Os engenhos de açúcar estavam se formando, aquelas fazendas enormes, onde se tinha então aquela plantação de cana-de-açúcar, o maquinário, tudo certo para que a cana-de-açúcar se tornasse o açúcar nesses engenhos. Em sua maioria, a mão de obra utilizada era mão de obra africana escravizada. E eles então produziam um açúcar. E era algo que dava muito, mas muito lucro para a coroa portuguesa. Por quê? Porque a cana-de-açúcar, ela só se desenvolve bem, o cultivo da cana-de-açúcar só é bom em territórios mais quentes, como aqui no Brasil, que é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Já então na Europa, como lá é mais frio, não se tem o açúcar feito da cana-de-açúcar, né? A maioria do açúcar lá é, por exemplo, da beterraba. Então, é bem diferente do açúcar que a gente tem aqui no Brasil. Quando esse açúcar era vendido lá na Europa, fazia um baita sucesso. E os portugueses que vinham aqui para o Brasil para criar, então, formar os primeiros engenhos, eles não tinham lá tanto dinheiro para conseguir fazer todo esse processo, construir lá a casa do senhor do engenho e comprar os escravos, conseguir plantar a cana, é algo que realmente precisa de muitos recursos. Como nem todos os portugueses tinham esses recursos, sabe para quem que eles pediram ajuda? Para os holandeses da Holanda, o país mesmo, sabe? E esse processo, então, da criação dos engenhos era financiado pelos holandeses. E os holandeses, então, podiam, além de Portugal, vender esse açúcar. Eles compravam o açúcar de Portugal, vendiam lá por um preço um pouquinho mais alto e tinham lucros disso também. Era uma parceria, um acordo comercial entre os holandeses e Portugal. E tudo estava lindo, a coroa portuguesa estava tendo lucros, estava ficando cada vez mais rica, o Brasil estava se desenvolvendo, as primeiras cidades, os primeiros povoados, mas nem tudo são flores. No ano de 1580, o rei português, Dom Henrique, morreu. E ele não teve filhos. Rei, monarquia, geralmente passa de pai para filho. Se ele não teve filhos, quem herdaria o trono de Portugal? Quem iria governar, além de Portugal, todas as colônias que pertenciam a Portugal? E nessas colônias a gente pode incluir, então, o Brasil. Os parentes um pouquinho mais distantes, então, de Dom Henrique, começaram a disputar, a brigar para ver quem ficaria com o trono, com o governo de Portugal e de suas colônias. E quem ganhou? O rei espanhol Felipe II. Ele vai então ganhar essa disputa e vai ser
rei de 2 reinos. Então, Felipe II vai governar 2 reinos. O da Espanha, que ele já governava, e também Portugal. Também vai dominar, além das colônias espanholas, as colônias portuguesas na África e também aqui na América, ou seja, o território do Brasil. Isso, então, esse processo dele governar 2 reinos, essa união entre Espanha e Portugal, é o que a gente vai chamar de União Ibérica. Por que Ibérica? Porque Espanha e Portugal ficam na Península Ibérica. São 2 países ali hoje, diferentes, mas que ficam no mesmo território. E nesse período que a gente vai ver hoje, eles vão ficar unidos, sob um mesmo governo. Gente, ele vai dominar muitos territórios. Meu Deus! E além de lá na Europa, Felipe II ter o domínio sobre os territórios da Espanha e agora sobre os territórios de Portugal, ele também dominava lá a região dos Países Baixos, que é onde então se tem a Holanda e a Bélgica. Mas a gente tem um problema. Os holandeses, eles não estavam gostando muito da forma como Felipe II governava. A gente viu no vídeo que eu vou deixar aqui no card que a Espanha era um reino católico. Mas nem todos os holandeses eram católicos. Só que se a Espanha era um reino católico e o rei da Espanha dominava a Holanda teria que ser católica, obrigatoriamente. E eles não aceitaram muito bem isso. Então eles decidiram se tornar independentes, se desligar então do domínio de Felipe II. E sim, a Holanda conseguiu a sua independência. Se tornou então um reino independente e se separou ali do governo de Felipe II. Só que a gente tem que lembrar que Felipe II, além de governar a Espanha, governava Portugal. E Portugal tinha o que com a Holanda? Parcerias comerciais com relação à cana-de-açúcar. E Felipe II fez o quê? Cortou, tesourou essas parcerias e proibiu Portugal de comercializar com a Holanda. E agora, o que será que vai acontecer com a produção e com o comércio do açúcar na colônia? Eu já adianto que isso vai dar uma confusão danada entre Portugal e Holanda, em especial entre a colônia portuguesa aqui, o Brasil. Mas isso vai ser o assunto do vídeo da semana que vem. Mas, o que aconteceu? Diante de tudo isso que aconteceu, e o domínio espanhol, que era algo muito rigoroso, os portugueses também não estavam gostando nem um pouquinho desse domínio espanhol sobre Portugal. E o que eles iam fazer? Eles fizeram então uma guerra, claro, né? A Guerra de Restauração, que aconteceu então em 1640, ou seja, 60 anos depois que o rei Felipe II tinha conseguido o controle sobre Portugal e suas colônias, 60 anos depois do início da União Ibérica. Então, a partir da Guerra da Restauração, os portugueses conseguiram coroar Dom João IV como rei de Portugal. Eles se separam, então, dos domínios da Espanha e recuperam o controle sobre as suas colônias. E assim, com a Guerra da Restauração, tem fim a União Ibérica. E também fizeram um acordo de paz com os holandeses, que deveria durar por 10 anos. Agora, o que aconteceu na colônia aqui no Brasil durante a União Ibérica e depois que a União Ibérica teve o seu fim, é o que a gente vai ver no vídeo da semana que vem. Eu espero vocês! Bom, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de clicar em gostei, compartilhar com seus amigos e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve que aí você não perde o vídeo da semana que vem. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!